Começando o nosso terceiro episódio, onde a gente vai fazer a pergunta para vários profissionais sobre atuar na saúde tem futuro. Então fica ligado, nesse episódio a gente vai falar com a professora de Educação Física, Lidiane Castilho, mas que hoje já não é mais atuante, ela trabalha mais na área de gestão e liderança, e a gente vai bater um papo aqui para falar sobre essa perspectiva de futuro dela. Mas quem vai estar comigo também vai ser Claudinho Barnabé, Fernando Teixeira, os co-founders aqui do Health Trainers. Entrando na área aí, todo mundo a bordo. Sejam todos muito bem-vindos, principalmente a nossa convidada aqui, Lidiane Castilho. Seja bem-vinda. Muito prazer, viu? Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês. E um privilégio também, viu? Muito prazer. E vamos lá, né? Trocar essa ideia aí que tem tanto fundamento e tanto sentido para a gente, né? Vamos compartilhar isso, então. Legal. Lidiane, você sabe que, filosoficamente, o que a gente está fazendo, né? É o início de uma revolução. Eu e você já conversamos muito sobre isso e tal. E como todo início de revolução, tem muita gente contemplativa que olha o que a gente está fazendo e pensa coisas do tipo assim: está cedo ainda, não está na hora, isso aí é apenas para o bem da humanidade, não dá lucro, né? E o que o Fabiano estava explicando, antes da gente entrar um pouquinho, a gente decidiu colocar esse conceito à prova com pessoas que a gente respeita, conhece, confia, e que são nomes que estão fazendo essa revolução, entendeu? A gente está trazendo para isso, né? Então, é muito interessante porque a gente vai perguntar para 7 pessoas, você é a terceira. A pergunta é a mesma, tá? Atuar na área de saúde tem futuro? Olha, primeiro te digo que sim, e para além do sim. Não só futuro, como também é uma questão de lógica. Lógica simples. Baseado no seguinte ponto. Se a gente trabalha hoje com um mercado tão volumoso, e aí eu vou até considerar a minha explicação aqui em 2 pilares. O primeiro pilar, que é tecnicamente falando da gestão, e o segundo pilar, que é tecnicamente falando como profissional de educação física, né? Apesar dessa jornada, como o Fabiano introduziu aí, eu sou profissional de educação física, minha área de atuação hoje só mudou dentro da cadeia, né, dentro da pirâmide, mas eu sou profissional de educação física, não atuo como personal trainer efetivamente, mas o que eu faço diariamente é macrociclo, mesociclo e microciclo. Dentro do treinamento esportivo, eu continuo atuando diariamente. Inclusive, eu estava agora fazendo um macro e um mesociclo para uma assessoria de corrida. Ou seja, a minha atuação só mudou de lugar efetivamente. Mas então, respondendo essa pergunta diretamente, vamos analisar pelo seguinte prisma, tecnicamente falando da gestão e como eu respondi. É uma questão de lógica. Lógica simples, inclusive. Se a gente trabalha hoje com 18 mil academias no Brasil, e se essas 18 mil disputam aí um cenário de 5% da população, eu vou ser ainda mais específica, que é a conta que eu faço normalmente com os meus clientes. Pega a população que tem dentro do seu bairro, 1,5 km a no máximo 3 quilômetros de raio. É demográfico. Ninguém desloca para ir a uma academia mais do que 1,5 km ou até 3 quilômetros da sua casa ou trabalho. Pega essa lógica e faz esse estudo demográfico de qual é a população que tem nesse raio de 1,5 km. 5% desse público é que vai fazer atividade física. Por quê? Esse público de 5% é o que a gente já tem como dado. E uma das coisas que dentro da gestão a gente mais considera como sendo relevantes é um indicador que se chama IPP, que é Índice de Penetração do Produto. Quando a gente trabalha dentro de uma lógica de IPP, para eu garantir que esse produto tenha efetividade no mercado, eu preciso saber qual é a penetração dele nesse mercado.
a gente trabalha com lastimáveis 5% de penetração do produto. Em lógica de gestão matemática, efetivamente, pegar 5% da população e falar que você vai atender essa população e ainda dividir isso com seu concorrente, qualquer investidor fala assim, obrigado, mas não vai rolar. Por isso, agora eu vou entrar na parte técnica da educação física, especificamente do pilar treinamento esportivo, para complementar isso, que é, nos últimos 9 anos, e isso é um dado que saiu na revista Veja, deste mês de outubro. Essa reportagem saiu ontem. Nos últimos 9 anos, aumentou em 57% o número de infartos em pessoas abaixo dos 40 anos. Vou repetir essa informação. Nos últimos 9 anos, aumentou em 57% o número de infarto em pessoas abaixo de 40 anos. Consegue imaginar o que é o nível de saúde primária da população brasileira? E aí, para ser muito realista, que eu não vou nem ser otimista ainda, vamos trabalhar com o seguinte, você deixa de atuar com esses 5% e passa a atuar com o seguinte, eu nem vou chegar nos 95%, que é a lógica dessa conta, mas pensa o seguinte, dado de 2020, já pesquisado nesse período pós-pandemia, 60% da população brasileira é de sedentários. Eu não estou nem falando dos 95%. Se você nem quiser chegar nos 95%, vão ficar só com 60%. Porque aí, esse daí, nem é os 5% que já está na academia, e nem faz parte, talvez, de um grupo desses 95% que faça outro tipo de atividade física. Que seja correr, que seja academia da cidade, algum esporte, qualquer outra coisa. Fica só com os 60% de sedentários. Cara, é um número 12 vezes maior de alunos do que você tem hoje de potencial. Por causa disso, eu volto lá na primeira frase. Não é só uma questão de futuro, é uma questão de lógica. Liliane, brilhante essa sua colocação. Muito bom. É um prazer conhecer você, que bom que você está aqui conosco. Baseado nessa colocação que você fez aí agora, com uma questão de lógica matemática, a gente vê na educação física, eu também sou profissional de educação física, perdão, não me apresentei, Cláudio Barnabé, sou um co-founder também dos Health Trainers, é um prazer conhecer você. A gente pode se dizer pessoalmente, né? Porque os ambientes virtuais nos deixam muito à vontade no pessoal. Baseado no que você colocou aí da lógica matemática, a gente escuta, a gente vê os profissionais de educação física como nós, dizendo que trabalham com saúde. Sobre a tua experiência, Lidiane, você acredita que essa proposta de serviço ela é transmitida com clareza para o cliente? Ou seja, entre o que o professor está dizendo que faz, é exatamente esse valor percebido que a sociedade tem? Qual a tua experiência sobre isso, Lidiane? Muito obrigado. Exatamente. Cláudio, primeiro, muito prazer, viu? Volto a dizer, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado. Eu vou colocar para você, muito pertinente a sua pergunta, e te digo o seguinte, a resposta é clara, não. Não faz o menor sentido o que as pessoas entregam hoje. Nem de longe se compara com a efetividade de uma entrega de saúde. E eu costumo dizer para os profissionais de educação física o seguinte, você não é especialista em uma técnica, você é especialista em uma ciência. E o nome dessa ciência é treinamento esportivo. As pessoas confundiram técnica de musculação, técnica de ginástica coletiva, seja ela qual for o nome, zumba, spinning, ginástica localizada, enfim. As pessoas confundiram as técnicas como se a técnica fosse maior que a ciência. É como pegar no cartão de um fisioterapeuta e ver lá professor de pilates. Não, cara, você é fisioterapeuta, você não é professor de pilates. Pilates é uma técnica que você usa. Você é especialista em uma ciência que se chama fisioterapia. O profissional de educação física se misturou no meio de tantas técnicas e passou a ser especialista em qualquer outra coisa que não seja treinamento esportivo, a ponto de um professor de musculação desconsiderar o volume aeróbico de treino de um aluno e achar que ele tem que matar o cara no treino, porque não importa o que o treinador de corrida vai fazer depois. Ou seja,
Quando a gente começa a entender o profissional de educação física como gestor de saúde, que é alguém que pensa para além da técnica, a gente está falando de todo um cuidado que, aí eu não entro no mérito de áreas interdisciplinares, e tem até uma curiosidade sobre isso, né? Eu fui personal muitos anos da minha vida, amo atuar como personal. A coisa mais importante da minha vida é o relacionamento que eu tenho com os alunos e nesse formato de 1 para 1. Mas hoje, por uma questão de ter possibilidade de ajudar um número maior de pessoas com uma outra função, eu não tenho mais condição de atuar só como personal no 1 para 1. Mas é uma das coisas que eu mais tenho orgulho de dizer que eu fiz na minha vida. Bom, mas para além disso, eu já atuava em 2014, eu me formei em 2005, e aí esses primeiros anos fui aprender um tanto de coisa, inclusive liderança, que é o que eu faço hoje. Eu aprendi liderança na academia, eu fui estagiária, depois de estagiária eu fui professora de musculação. Tem uma coisa muito interessante na minha história, viu, gente, como profissional de educação física, que eu fui a primeira mulher a trabalhar no salão de musculação da Zona Sul, aqui de Belo Horizonte, a cidade que eu moro. E o preconceito na época era tão grande, e eu vejo hoje, né? Mas eu sou muito tranquila em relação a isso. Mas eu gosto de contar porque é uma boa história para a gente dar risada. As pessoas perguntaram para a dona da academia se ela tinha contratado uma modelo para ficar desfilando. É verdade, isso já fez parte da minha história. Não que eu tenha característica de modelo, viu, gente? É porque eu joguei vôlei, então eu sempre fui muito alta. Então provavelmente era por causa da altura. Mas isso fez parte. Então olha como é que era a característica do mercado. Eu entrei no mercado como estagiária na época que o CREF estava definindo provisionado e profissional. Foi nessa época. Eu acho que vocês acompanharam isso também, né? Apesar que vocês são aí talvez mais jovens do que eu sou quase lá na frente já. Mas, enfim, qual é a experiência? Lá em 2015, eu já trabalhava com uma equipe interdisciplinar que tinha nutricionista e fisioterapeuta que acompanhavam os meus alunos. E o meu papel era fazer essa coleta de dados que tanto a nutricionista e a fisioterapeuta me entregavam, para que, então, a partir disso, eu fizesse a prescrição. Então, isso não é... Eu costumo dizer, pessoal, e eu falo isso sempre porque o meu trabalho hoje é implantar essa metodologia, que é a metodologia que eu mais acredito, que eu chamo de Health Gym, né, uma jornada. E o que eu costumo dizer para os profissionais de educação física é gestão de saúde, que é uma parte dessa metodologia. Gestão de saúde não é um conceito, gestão de saúde é uma mentalidade. Os profissionais de educação física precisam entender que gerir a saúde do aluno não é uma burocracia de avaliação, nutricionista, etc. É uma mentalidade. Eu estou fazendo isso o tempo todo. Respondi sua pergunta? Respondeu brilhantemente. Não, muitíssimo obrigado. E que resposta, né? Não, então, Lidiane, prazer também, né? Me apresentando aqui, Fabiana, acho que é a primeira vez que a gente está se falando. Né? Adorei gestão da saúde, né? Que é uma coisa que a gente vem falando, saiu meio que organicamente algumas conversas nossas aqui, né? De ser o profissional, ser o gestor da saúde, independente até se ele for um profissional de educação física. Outros profissionais também podem assumir essa gestão, né? Assim como o nutricionista, o próprio fisioterapeuta, né, o farmacêutico, o médico, enfim, qualquer um desses profissionais, eles podem assumir essa função de gestor da saúde, né? E agora, o gestor da saúde como mentalidade, cara, isso é muito poderoso para o profissional, né? E quando você fala do profissional ser especialista na ciência dele, nada impede desse cientista, né, no caso do profissional de educação física, ciência do movimento, ciência do treinamento, né, que é o que ele aprendeu ali, se especializou, nada impede dele adquirir novos conhecimentos para ser esse melhor gestor ainda da saúde do cliente dele, né? Então, hoje a gente vê bastante discussão, né? E a gente, eu estava falando com todos aqui um pouco antes, né? E a gente estava falando, cara,
a gente está falando do profissional de educação física deixar de olhar mais para a estética e olhar mais para a saúde do cliente. Né? É isso que a gente fala aqui, é isso que a gente pegou como lema nosso. Olha mais para a saúde e olha menos para a estética. E aí o profissional ele começa a confundir, fala assim, mas eu não posso ter saúde com estética? Ué, não posso? E aí a gente vê um grande abismo entre um lado e o outro. Né? Para o cara buscar a estética, ele precisa de pré-requisitos. Ele precisa estar pronto para buscar a estética. Ele precisa estar apto para buscar a estética. E aí eu acho que onde a sua fala é brilhante, porque ele precisa o profissional, gerir na cabeça dele, entender essa gestão, de entender qual é o nível que o público que ele vai atender está, para que ele dê a melhor solução, para que ele dê o melhor atendimento ali. Porque senão ele vai pensar sempre lá na frente, sempre lá na estética. Né? Então, a gestão da saúde, como você está colocando aí, com a minha mentalidade, é realmente muito bom, porque muito poderoso o profissional absorver isso, porque dá para ele essa possibilidade de olhar lá para os 95%, lá para os 60% sedentários, lá para os 40% aí, eu até notei aqui, 57% dos 40 anos aí de infarto que aumentaram. Dá para olhar para essa turma, sendo que ele só precisa regredir no entendimento dele para entregar a melhor solução. Né? Cara, é fantástico isso que você está falando. E como que você vê hoje, agora, tudo isso para fazer uma pergunta aqui que... muito importante. Como que você vê... Como que você vê a melhor forma desse profissional enxergar essa oportunidade? Então, cara, eu vou resgatar uma coisa que eu já vi o Fernando falar várias vezes, e toda vez que eu falar sobre isso, eu vou dar o crédito para o Fernando dessa informação. A história da educação física foi baseada em uma mentalidade que começou na guerra. O Fernando já contou essa história, acho que a maioria já teve a oportunidade de ouvir. Começou na guerra, depois foi para o Olimpo, foi para as Olimpíadas, que resultaram a servir um deus estético, que antes serviu o deus da guerra, depois o deus Vitória, Nike, né? E depois, aí a pergunta é, a profissão, afinal de contas, foi criada, apesar de não ter sido objetivamente lá atrás criada para esse fim, uma vez que a história prova isso, mas quando ela é regulamentada como profissão de saúde, e ao contrário do que muitos pensam, isso não é recente, a educação física foi regulamentada como profissão de saúde lá atrás. A partir do momento que se fala profissão de saúde, e a gente sempre foi o primo feio das áreas de saúde, né? Porque é medicina, fisioterapia, em especial a fisioterapia hospitalar, a nutrição, a fisioterapia respiratória hospitalar, né? Agora com o Covid aí mais ainda. E aí depois vem a nutrição, a enfermagem, acho que até vem o técnico de enfermagem, depois, é mesmo, tem a educação física também. No final das contas, a gente não conseguiu entregar um serviço essencial para a sociedade até hoje. A prova disso é que quando os decretos consideraram o fechamento das academias, e aí eu não estou dizendo que eu sou contra isso, eu só estou constatando um fato. Não se houve nenhum movimento social, não houve nenhum movimento da sociedade de alguém que levantasse a mão e falava assim, opa, peraí, eu não estou dizendo de nós profissionais, eu estou dizendo da sociedade em si, efetivamente. Porque na hora que fecharam um hospital de campanha, teve barulho, todo mundo foi para a rede social reclamar, que absurdo, estão fechando o hospital e tal. Mas se a profissão educação física, e aí eu falo com muita humildade e me sentindo parte, porque como profissional de educação física eu estou no meio, nós, como profissionais de educação física, não conseguimos provar o nosso valor na saúde preventiva para essa sociedade. Porque se reclamaram de fechar o hospital, tinham que também ter reclamado de falar assim, opa, peraí, mas a saúde primária, a saúde preventiva, vocês estão fechando um lugar que me garante que eu não vou ter tanto risco assim? E aí, Marcelo Alcântara, muito obrigado pelo seu comentário. É isso aí.
Vou completar minha frase aqui, ó, com o comentário dele. A educação física é vítima de si mesma. Toda profissão tem profissionais e profissionais. Isso é um fato. Agora, quando a gente tem uma mentalidade de profissionais que no passado começaram a fazer o curso de educação física, porque o curso é mais fácil, porque eu não vou precisar estudar tanto assim, porque eu não sabia o que eu fazia, fui fazer educação física. Cara, a gente só está colhendo essa baixa barreira de entrada que aconteceu lá atrás. E se a gente não subir a barreira de entrada agora, e eu falo isso assim, que muitas vezes a gente não vai ver isso a partir do sistema educacional, porque é um movimento gigantesco que precisa fazer para mudar uma grade curricular de uma faculdade. Tem tempo específico que o MEC autoriza isso, então não é uma coisa assim, vamos incluir uma matéria e no semestre que vem incluiu. Não é assim que funciona. Por isso eu estou dizendo que isso vai bater no sistema. Mas para a gente mudar isso, começa da base da operação e necessariamente começa mudando a mentalidade dessa base, né? Então, Lidiane, só para complementar o que você falou rapidamente, eu sou professor universitário da Universidade de Pernambuco e nós estamos agora no meio de uma mudança de currículo. E por ocasião da primeira proposta de apresentação, apresentou-se uma carga horária gigantesca de antropologia, sociologia, história, estudo da educação física, sociologia de base, e quando eu levantei a mão e disse, será que nós não conseguiríamos diminuir um pouco essa carga horária para tudo isso da área social e colocar mais coisa na área de saúde, eu vi que ridícula essa proposta do meu lado, isso entre os profissionais, mestres e doutores ali em vias de mudar o currículo da instituição. Você foi brilhante, cirúrgica na sua colocação. Eu vivo esse dilema diariamente na universidade, na academia, e agora eu me refiro ao ambiente acadêmico, porque o problema está lá na base. Mais uma vez, brilhante, Lidiane. Muito obrigado. Uma realização que eu faço disso que vocês estão falando é o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar com profissionais de educação física, alguma coisa aconteceu, porque eu fui exposto a verdadeiros gênios que tinham impacto na vida das pessoas e que faziam coisas as mais incríveis possíveis, dentro e fora do Brasil. Eu conheci pessoas tão fantásticas, né? Que até era outra época, tá, gente? Estou falando da década de 90 e tal. A gente fazia bullying. Você tinha que ter feito medicina, entendeu? Essas brincadeiras, você errou de profissão. Hoje eu me arrependo, né, de ter feito isso, mas eu brinquei com amigos meus dentro e fora do Brasil, e era engraçado porque eu tinha uma visão, eu não era muito de treinar em academia, eu gostava de correr na rua. Eu era ativo fisicamente, corria todo dia e tal, e eu não frequentava academia, a não ser profissionalmente, instalando os sistemas que a gente produzia, etc. Né? Então eu tinha um conhecimento tão limitado do mercado de educação física que eu pensava comigo assim, cara, esses caras são mega, ultra bem informados. Tá? E depois de um tempo eu comecei a fazer palestras, aí eu fui exposto, eu meio que eu perdi o boom das academias, porque nessa época eu estava ocupado com a doença, eu estava lidando com a cardiologia, que era o meu trabalho principal, e teve aquele grande crescimento das academias do Brasil, eu já tinha saído da área. E outra coisa, eu entrei na educação física pelo mestrado, fazer mestrado na Católica. Então, imagina, eu era o burrinho da turma, eu não tinha feito graduação, eu vivia pedindo para meus amigos me explicarem várias coisas de fisiologia, várias coisas assim. Cara, para mim, era um monte de deuses do Olimpo. Entendeu? Só tinha gente fera que mudava vidas, que fazia, que entendia profundamente de fisiologia, que me explicava coisas. Depois, quando eu fui cair no mercado, eu vi que, eu estava vivendo numa bolha. Não era assim. Era um treco, era uma operação voltada para a estética. E aí eu me toquei de uma coisa assim, falei, cara, que desperdício gigantesco. Foi assim que começou o movimento mental que eu fiz, tá? E hoje, apesar de eu concordar com tudo que vocês falaram, porque vocês fizeram uma definição do problema brilhante, super bem acabada e que ninguém pode refutar, eu queria fazer uma provocação para vocês três, porque eu acho que é tão raro me reunir com gente tão boa que eu quero fazer essa provocação. Ainda assim,
com toda essa montanha de problemas, ainda assim, tem 7 milhões de zumbis pós-Covid no Brasil, entendeu? Que olham para o mercado e não sabem aonde buscar a solução. E deve ter na família da gente, entendeu? O cara olha e fala, não adianta ir no médico, porque o médico não tem a solução. Não adianta ir no nutricionista mediano, que ele não tem a solução. Não adianta ir na academia. Quando o mercado está tão comprador, tem como evitar de acontecer? Lidiane? O mercado... Sim, por favor, Lidiane. Boa. O mercado está falando assim, Lidiane, pelo amor de Deus, vem cuidar de mim. Entendeu? Claudinho, pelo amor de Deus, vem cuidar de mim. Fabiano, pelo amor de Deus. E vocês três sabem fazer isso. Como que se segura a mão do Adam Smith, a mão invisível do mercado? Como é que isso vai, na opinião de vocês, isso vai se desenvolver? Foi buscar a escola austríaca agora. Eu tenho uma consideração. Primeiro eu vou falar assim, né, de uma parte que é uma parte do problema que está nascendo e muita gente ainda não viu. E para a gente que está tendo esse cuidado, né, de enxergar essa ilha lá na frente, isso pode ser uma informação que vale trazer aqui para essa pauta. Existe como profissão do futuro uma denominada profissão consultora em longevidade. Muitas pessoas associam o consultor em longevidade à atuação do profissional de educação física, mas a formação do profissional de educação física não completa os pré-requisitos dessa profissão. E isso vai estourar a qualquer momento como uma nova faculdade aparecendo aí. E a gente, além da medicina, além da fisioterapia, ainda vai concorrer com o consultor em longevidade que vai aparecer melhor formado do que as características que a gente tem hoje. O que eu quero dizer com isso é, quem não começar a entender, e aí, Fernando, qual que é a mão que guia, né, respondendo diretamente a sua pergunta? Desconsidere um profissional de saúde se ele não conseguir ler um hemograma. Não tem jeito de falar que você é profissional de saúde se você não consegue entender um hemograma. Então, vamos pensar numa coisa simples. A gente precisa entender de sono. Por quê? Porque sono é importante para a saúde, para a qualidade de vida? Também. Mas é porque se o aluno não dormiu direito, isso vai impactar no treinamento dele. Se impactou em uma unidade de treino, em um microciclo, obviamente vai impactar no meso e no macro. E não vai ter resultado. E não vai ter melhora. E aí a gente começa a ter que se preocupar com aquilo que cerca. E aí eu vou voltar lá naquele ponto. Tecnicamente, a gente vai delegar isso para sonoterapia, a gente vai delegar isso para um consultor do sono. Ah, mas eu tenho... Aí é que entra um ponto principal. O que eu costumo dizer é... Isso aí, Marcelo. Consultor em longevidade é health trainer, né? O que lá na frente a gente vai entender? Esse profissional que eu costumo dizer aqui é um profissional que eu chamo de T-shaped. O que é isso? Isso é um conceito, né? É um conceito de gestão, que é o seguinte: o profissional é especialista em treinamento esportivo. Ele tem conhecimento em outras áreas, mas essas áreas não se tocam. O que é um profissional acima da média a ponto de ser considerado um profissional T-shaped? É o profissional que entende de treinamento esportivo, mas ele entende de sono, saúde, qualidade de vida, nutrição, a ponto de ler essas informações, e isso aqui tem impacto no treinamento que ele prescreve. Ou seja, essas linhas se tocam. O profissional que vai fazer a diferença lá na frente é o profissional que consegue fazer essas linhas se tocarem. E é exatamente para isso que a gente trabalha diariamente, né, para formar esses profissionais. Lidiane Castilho, você consegue ser ainda mais brilhante do que aquele trabalho que a gente já conhece seu. Meus parabéns. Que legal. Obrigada. Meus parabéns. Muito obrigado pela sua presença, isso nos engrandece muito. Fernando, eu ouvi essa semana e você responde a sua pergunta de 2 reumatologistas, 2 brilhantes médicos nessa área, no Brasil inteiro, no Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Reumato. Um deles, na banca, disse: eu conto nos dedos de uma mão o profissional da educação física que se interessa por doença, por isso que eu mando os pacientes para fisioterapia. E a outra disse: esse mercado está quicando na frente da gente, caindo de maduro,
Porque sabe-se que, pelo menos nessa é uma das especialidades da medicina, na reumatologia, que os benefícios anti-inflamatórios das exercinas, das miocinas secretadas pelos exercícios que a Lidiane acaba de citar, eles têm efeitos muito mais importantes do que a alopatia já disponível no mercado, do que a medicação para esses pacientes, fazendo inclusive remissão em casos de reumatologia, de fibromialgia, osteoartrite e as doenças inflamatórias em geral. Então, se eu posso dizer, Fernando, o que é que a mão do Adam Smith está dizendo aí é que talvez não tenha mais jeito, está quicando de maduro na nossa frente esse mercado. Eu fiz uma pergunta aí, depois se o Fabiano puder passar para a Lidiane, o que é que a gente talvez precisasse fazer para mudar essa mentalidade do profissional da educação física, como esse, por exemplo, que questionou o Fabiano e disse, será que não dá para linkar saúde com estética? O que fazer, Lidiane, para mudar esse conceito? Porque o profissional médio, o profissional mediano, eu não quero chamar aqui de medíocre, mas o mediano, ele acredita que a saúde que ele está proporcionando com os exercícios de altíssima intensidade, os treinos de altíssima intensidade que ele está prescrevendo, estão relacionados com saúde. O que talvez a gente possa fazer, visto que o caminho pela academia, pela universidade, pelo ambiente acadêmico, ainda demora um pouco? Até fazendo uma observação, viu, Fernando? Você estava entre gênios, mestrado na Católica de Brasília em Educação Física, você de fato estava entre gênios, amigos. Por isso que a sua percepção era um viés de percepção da nossa área. Lidiane, por favor. Eu, inclusive, tenho um grande agradecimento aqui, viu? Porque eu falo que a gente precisa formar muita gente boa para que a gente tenha uma contribuição efetiva na nossa profissão, né? Mas o Fernando é alguém que chegou pronto, né? Para contribuir. Então, a gente tem que realmente levantar a mão para o céu e agradecer a Deus de pessoas que chegaram prontas para contribuir com o nosso mercado. Esse é, viu? Esse é, Lidiane. Esse é gênio. Graças a Deus. Obrigado, Fernando. Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. E aí, Fabiano? Essa mão do mercado vai acontecer? Cara, a minha visão é o seguinte, né? Depois dessas contribuições, eu penso um pouco parecido com a Lidiane, que é o seguinte. Inclusive, num dos livros que a gente tem usado bastante nas nossas mentorias aqui, que é o livro da Abundância, muita gente olha e fala assim, cara, puta, não tem mais saída, né? O profissional de educação física vai ficar de canto mesmo, ele vai perder esse mercado para outros profissionais, vai vir um outro profissional e vai tomar tudo isso daí. E, cara, eu acredito muito, né, que existe um lado muito positivo aí. E é por isso que a gente está se posicionando aqui como Health Trainers, que é o lado de, sim, abrir um novo mercado, uma nova formação, um novo profissional. E se o profissional de educação física se identificar com isso, vem, porque vai ter área para você. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as peças vão mudar, as peças vão precisar mudar. Um novo mercado já está aberto, mas um novo profissional vai precisar nascer para atender esse público. Então, uma nova formação, talvez aí, hoje eu até compartilhei com vocês aí o coach da saúde, né? A Lidiane trouxe aí o consultor da longevidade. Vai acontecer uma nova formação para esses profissionais. Então, esse profissional de educação física que tem a especialização na ciência do treinamento, na ciência do movimento, ele vai ter que acoplar, né? No T aí, adorei essa teoria, né? Esse conceito, vai ter que acoplar aí para ele trazer novos conhecimentos para ele ser esse profissional. Ele vai precisar fazer isso e atender esses 95%. Agora, não falta informação. Não falta informação. Né? Então, é aí que eu acredito que muitas pessoas vão olhar para isso e vão lá, conectar. A gente está aqui para fazer isso. O nosso posicionamento é entregar para o Health Trainer, formar o Health Trainer, né? Trazer para ele, tá aqui a direção, tá aqui a oportunidade, tá aqui a direção, tá aqui a informação para você se encher de conhecimento e atender esse público. Então, é essa minha visão que eu vejo como eu olho para tudo isso, né? Como o Claudinho colocou, ele está quicando na frente. Eu olho para tudo isso e falo assim, cara, que grande oportunidade. Como eu falei já em algumas outras lives,
pode juntar médico, pode juntar fisioterapeuta, pode juntar nutricionista, profissional de educação física, pode juntar todo mundo que não dá conta de atender a quantidade de pessoas que estão precisando de ajuda. Não dá conta, pode juntar todo mundo, então não tem concorrência. É melhor juntar todo mundo mesmo para atender e formar a melhor solução, né, que é formar realmente as equipes, que é o que a gente quer ensinar para o profissional de educação física, que acaba fazendo um jogo muito solitário. Eu vou resolver o seu problema do físico aí. Se ele não se juntar, se ele não ter esses conhecimentos paralelos e não ter time, dificilmente ele vai fazer algo significativo, né? Como a Lidiane colocou também. Não está sendo efetivo o que você está fazendo. Né? O que o profissional está fazendo não está sendo efetivo. Por quê? Porque não está tendo esses conhecimentos paralelos e porque ele não está conseguindo entregar algo que envolve outros conhecimentos de outras áreas, de outros profissionais. Né? Então, o que eu vejo é que esse novo profissional vai nascer. A gente já deu nome para ele, que é Health Trainer. A gente já está dando um nome para ele. Mas pode ser qualquer outra formação aí. Então, a minha visão é essa, cara. Tem muita gente, tem muita oportunidade. Deixa eu comentar essa pergunta do Cláudio, porque eu tenho um ponto de vista muito legal, que é o fato que eu sou o único não profissional de educação física no círculo. Então, é muito legal, porque tem coisas que eu vejo diferentes de vocês, tá? E uma coisa que eu não queria deixar de pontuar, e eu vou responder a pergunta que está escrita na tela aqui, que é o que deveria ser feito para mudar a ótica do profissional de educação física para atuar na saúde, tá? Eu vou correr um risco aqui, porque eu vou ser absolutamente sincero, tá? Conforme eu falei, eu sou, digamos assim, os profissionais de educação física que me procuram, eu sou muito triado. Teve uma época que eu achei que metade da população brasileira tinha doutorado ou mestrado. E todo mundo que eu conhecia tinha doutorado ou mestrado. E aí, um dia, comentando com um amigo meu, ele falou: você é otário, cara, 0,04%. Não tem como. Olha aqui no meu celular. Todo mundo tem PhD, ou não sei o quê. Meu Deus. E o que acontece? Há 5 meses atrás, eu comecei com esses 2 caras uma startup. E o nome, hoje tem nome, ela começou tão rápido que ela começou sem nome, ela se chama Maslow, e a Maslow é pela base da pirâmide do Maslow, pela fisiologia, né? E a gente abriu um programa de treinamento de health trainer. E botou esses caras para dentro falando o seguinte: a gente vai te ensinar a você entrar na área de saúde. E o único critério de aceitação era a pessoa querer, ela ser capaz de pagar um boleto, ou Visa ou Master. Sendo sincero. Nós não fizemos prova, Lidiane. A gente não chegou e falou assim: mostra para mim o teu currículo. Entendeu? Ou qual o teu pedigree, sacou? A gente fez o que a gente está fazendo aqui. E nós abrimos essa escola e começamos a gravar curso, como várias startups pequenas, e vamos falar dos assuntos que você pontuou super bem, que é a base da pirâmide de Maslow. Tem que gerenciar estresse, tem que gerenciar sono, eu tenho que cuidar de inflamação crônica subclínica, o que é a base da pirâmide, tá? E, cara, entrou gente. Quem foram as pessoas que entraram? Profissionais de educação física normais. Eles têm uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. Eu não pedi o currículo dele. Eu não sei como é que eles são. Elas, pessoas normais. E o que a gente pegou? A gente pegou o pós-Covid. Então, quem entrou tinha, sim, algumas características. Estavam com a saúde ruim. Eram pessoas acima de 35, não todos, mas em sua maior parte, sofriam bullying na profissão, por ter um olhar para a visão, e continuo dizendo que eu não consigo descrever se esses caras tiravam 10 ou 7 em fisiologia, se sabem fazer treinamento, sem nada disso, tá? Só que a gente criou, Lidiane, desculpa a longa resposta, Claudinho, a gente criou um grupo no WhatsApp, no Telegram, tá? Que a gente chama de praça. O que tem na praça? Nada, bate-papo. As pessoas vão lá, colocam suas dúvidas, tiram, falam de casos e tal. E eu, de vez em quando, eu volto 4 meses para ler as mensagens. Lidiane, Cláudio, se você
descer de paraquedas. Ninguém te falar que grupo é esse, entendeu? Que só existe há 4 meses e meio. Você vai pensar que você está num grupo de médicos. Você vai levar alguns dias para você descobrir, se você só puder ler as mensagens que estão passando, você vai levar alguns dias para falar, eu não sei que profissão é essa, eu não sei do que eles estão falando. Mas hoje de manhã teve uma comemoração de um health trainer que colocou, comemorando que o cliente dele tinha voltado a fazer mais xixi. Tipo assim, entendeu? Eu mostrei aqui para minha esposa, eu falei, olha isso aqui. Será que isso aqui num grupo de urologia, ou esse paciente é um paciente renal, entendeu? Lá, ninguém fala de cliente, nem aluno, fala de paciente. O que rola é estudo de casa, um melhor do que o outro. Então, toda essa longa volta foi para dizer o seguinte, considerando-se que não houve nenhuma seleção acadêmica, considerando-se que nós temos apenas 4 meses e que essas pessoas pura e simplesmente tiveram vontade e foram estudar, eu diria que a única coisa que falta para mudar a ótica do profissional da saúde, de educação física para atuar na saúde, é autoestima. Só. Muito bom. Caraca, muito bom. Muito bom. Muito bom. Para derrubar eu o vejo disjuntor. um ponto muito relevante aí dentro disso, Fernando. Uma das academias, ou nem é academia, né? Lá, na verdade, já tem um outro conceito de implantação, que foi a implantação do método que eu trabalho com ele, né? Enfim, já falamos sobre ele. Mas, nesta unidade em específico, essa etapa, que dentro do meu método se chama gestão de saúde, ela foi implantada com medicina do esporte, cardiologista, fisioterapeuta, nutricionista, e a função desses 4 caras dentro da jornada é fomentar dados para alimentar o profissional de educação física na prescrição de treinamento. O professor de educação física lá trabalha de jaleco branco. Que top. O professor trabalha de jaleco branco. E ele é visto como o profissional especialista que o cardiologista chega e vai conversar o seguinte, o cliente, e aí tem uma questão lá que é a reabilitação, e aí a gente já trabalha num outro nível de profissionais de todas essas áreas interdisciplinares. Porque o cardiologista vai conversar com o profissional de educação física sobre a viabilidade de uma prescrição medicamentosa ou de treinamento esportivo como prognóstico para esse cliente, para esse paciente. Já tivemos casos lá, e é muito comum, porque lá se trabalha muito com revitalização cardíaca. Então, é educação física na veia, é a raiz da educação física. O cara passa por um evento cardíaco e, como você citou aí, né, que está comemorando, né, que o cliente fez xixi, né, passou a fazer mais xixi. Recentemente, a gente estava comemorando lá que um cliente teve um evento cardíaco, precisou de uma cirurgia de peito aberto, e ao final da cirurgia, o cardiologista que fez o procedimento disse para ele, olha, jogar tênis não vai dar mais. E um senhor de 60 e poucos anos. E aí foi para a reabilitação, passou por todo o processo, depois de 3 meses, iniciou a atividade, 3 meses de atividade, ou seja, 6 meses do procedimento. Ele começou a diminuir a medicação, 1 ano depois, medicação totalmente retirada, 1 ano e meio depois, ele pôde voltar a jogar tênis, por causa da intervenção do treinamento esportivo. Você consegue entender a representatividade que é na vida desse cara? Ele atribuir a atividade física ao treinamento que ele fez após esse evento cardíaco, que foi um determinismo, entre aspas, naquele primeiro momento, que ele nunca mais voltaria a jogar tênis. E 1 ano e meio depois ele está jogando tênis. Isso é educação física, sabe? É nisso que eu acredito. A profissão existe para isso. Não para ficar cuidando de 2 ou 3 quilos de massa magra, porque isso é esteticamente bonito para o verão. Ainda que eu respeite essa posição, mas eu não canalizo o meu conhecimento e o meu diploma para essa finalidade, não. De caiu o disjuntor mesmo, vou te falar. Caiu um, depois caiu outro.
É brincadeira. Eu acho assim, para subir a autoestima, eu acho que é só assistir isso, tá? Porque, assim, na minha profissão, as pessoas não têm problema de autoestima, entendeu? Engenheiros não têm esse problema. Então, é muito fácil ver essa síndrome do vira-lata do profissional de educação física, e quando eu só ando com esses pedigrees, que são vocês três, eu falo, caramba, aí eu falo, beleza, pegamos um grupo geral, daqui a pouco aquele grupo geral tá salvando vidas. Eu falo, tá na hora de eu, engenheiro, começar a ter um pouquinho de problema de autoestima, porque o que esses caras fazem é mágica. Mas, Lidiane, você falou uma coisa que me intrigou, e assim, você deu como a gente sabendo, e não necessariamente a gente sabe, tá? O que você faz? O que é a tua metodologia? Tem muita gente que está nos escutando que pode querer te seguir, te contratar, grudar em você, ser sua discípula. Conta para nós o teu papel hoje. Então, a minha atuação hoje é fazer da saúde um novo modelo de negócio dentro do modelo atual. Por causa disso, compilado de treinamento esportivo e gestão, né? Então, por exemplo, uma academia, o que eu digo para o gestor da academia é o seguinte, você não precisa jogar tudo no chão e achar que você vai ter que abrir um negócio novo, apesar que, em um espaço de tempo, eu creio que isso naturalmente vai acontecer. Mas uma das coisas mais importantes dentro da gestão é o seguinte, quando a gente está falando de posicionamento de mercado, mudar o posicionamento de mercado é basicamente, você subiu uma montanha, desceu, aqui embaixo tem um vale. E aí você começa a escalar uma montanha mais alta do que a primeira. Como a montanha mais alta do que a primeira passa por um vale, esse momento do vale o cara corre o risco de quebrar, se isso não for bem feito. E é o que eu já vi muitas vezes acontecer, infelizmente, por uma condução irresponsável e ineficiente de uma situação, seja de consultoria ou de tentativa por iniciativa própria. Então, qual é o meu papel hoje dentro do mercado? E até assim, de certa forma, né, eu sou uma das poucas profissionais de educação física que estão dentro do meio da gestão, efetivamente, no Brasil, né? Então, isso acaba facilitando esse caminho de poder levar o treinamento esportivo, porque na pirâmide eu converso com a base, mas eu entendo o lado da base. Então, eu entendo muitas vezes o que é um profissional de educação física que está na sala com um profissional atendendo 30, 40 alunos. Cara, não dá para chamar isso de atendimento. 1 para 30, 1 para 40, 1 para 70, esquece. Isso é qualquer coisa, mas isso não é atendimento. Então, eu entendo o lado da base, e aí qual é o meu trabalho, então? Dentro desse cenário da academia, eu falo que eu não implanto um método, eu implanto uma startup dentro da academia. E esse motor começa a girar como um novo modelo de negócio, que tem toda uma jornada específica para esse cliente, e o final dessa jornada é uma entrega de saúde, com controle de qualidade desse processo, né? Porque é muito mais importante do que só falar que vai entregar o resultado, é ter o controle de qualidade para essa entrega. Eu não posso começar uma obra e daqui 6 meses eu falar, cara, não vai dar para entregar, porque faltou água, porque o caminhão de areia não chegou, não deu para fazer o cimento. O cliente olha e fala assim, tá, e eu com isso, né? Eu estou pagando para ter meu resultado e eu não estou tendo o resultado. Então, o que soluciona isso? Controle de qualidade no meio do processo. E aí tem N etapas do controle de qualidade, inclusive essa que é a etapa da mentalidade da gestão de saúde, que é feita ao longo de toda essa jornada. Então, comece com um novo modelo de negócio dentro da academia. E para isso precisa de profissionais preparados, né? Uau! O que tem para falar mais, Fabiano? Acho que é isso, né? Acho que... Caramba, já derrubamos vários disjuntores aqui e ainda continuamos ao vivo. Não, eu acho que está na hora de absorver tudo isso. O Instagram está fazendo alguma coisa mágica que ele não derruba as nossas lives, mas como faltam apenas 4 minutos, né? Falta um pouquinho mais, né? E, Gianni, eu vou esticar aqui esse tempinho que nos resta e vou te perguntar uma coisa. Isso funciona? Você já tem casos concretos, assim, tipo assim, eu cheguei lá, fiz a consultoria, coloquei os processos
e está saindo do lado de lá gente saudável. E mais que isso, uma empresa saudável. Como é que está indo? Cara, eu queria tocar exatamente nesse ponto, porque o final da história tem que ser bom para todo mundo, né? Eu gosto muito do Rony Meisler, que é o dono da Reserva, que ele fala, é legal, mas é inteligente. Tem que ser bom para um lado, mas tem que dar dinheiro também, né? É legal, mas é inteligente. Fernando, eu vou te responder isso de forma bem objetiva. Eu tenho hoje jornadas com um custo total, a gestão de saúde com esses profissionais, etc. E aí eu estou falando de custo operacional, do bastidor. Todo esse processo não custa, no ano, não chega a R$1.000. Com todos esses profissionais, e eu estou falando de gestão de saúde. Não estou considerando o profissional de educação física, que isso é salário fixo. Isso é uma jornada pensada para entregar. E aí, falando de lucratividade, eu tenho academias hoje que têm esse produto precificado, posicionado no premium, em academias de alto padrão, que ele é comercializado e está sendo vendido por R$799. R$800 é o ticket médio do produto. Se perguntar se dá dinheiro, a resposta está aí, né? Você tem um custo que praticamente com uma mensalidade você paga um ano. Então, primeiro, dá dinheiro sim. Resultado, tenho vários, tem muitas empresas, e aí eu posso citar algumas aqui, que já implantaram. Tem empresa em São Paulo, tem empresa em Goiás, tem empresa no Espírito Santo. Agora tem mais uma outra leva, né, mais uma outra turma, que o Fernando até participou da mentoria. Dourados, no Mato Grosso do Sul, Bahia e Goiânia, mais uma empresa de Goiás também que está implantando. Ou seja, esse é um movimento que eu ainda vejo como um trabalho de formiga, trabalho de formiguinha mesmo, em termos de implantação. De certa forma é algo muito, muito exclusivo, e isso acaba tornando o produto ainda melhor posicionado, mas para falar de alguns resultados. São empresas que triplicaram o ticket médio em relação ao ticket anterior. O ticket da estética hoje não passa de R$100. Um produto desse no mínimo, R$300, R$400. Ou seja, é um ticket médio 3 vezes maior do que o atual. Se um ticket 3 vezes maior do que o atual não faz uma empresa saudável, né, no sentido de lucratividade, é mais difícil porque não tem muita solução para a empresa. Às vezes é um problema de base, né? E é exatamente por causa disso. Às vezes, se eu vejo que é um problema de base, eu nem começo, e isso acaba fazendo selecionar um pouco o público, e naturalmente se torna um produto ainda mais exclusivo, né? Então, assim, hoje eu tenho a pretensão de abrir uma próxima turma para lançar esse produto em janeiro, que serão 10 empresas no Brasil. E o que está dentro desse projeto também, e que é importante a gente considerar, é que tem o mapeamento genético, que é uma outra parte que entra junto lá com o planejamento de Terra Science, enfim, aí tem muita coisa boa por trás. Aí o Fernando é parceiraço nisso lá com a Terra Science. Então, enfim, pessoal, no final dessa história é o seguinte: eu sou profissional de educação física, me orgulho muito disso, bato no peito para dizer a vocês que eu estou 100% comprometida com essa mudança, acredito muito no que vocês fazem. Sou a favor, como o Fabiano falou, né, a lei da abundância mesmo, tem espaço para todo mundo, mas muito mais importante do que isso, é a gente dar as mãos, sem nenhum trocadilho, né, mas assim, agora ninguém solta a mão de ninguém, a gente vai precisar levantar essa bandeira mesmo e se posicionar, porque quem ficar na estética vai ficar para brigar por preço e lutar por um mercado que vai substituir a educação física por ficha pronta num totem, por um robô, por um aplicativo, e vai ter cliente que vai querer isso, está tudo bem, mas, de novo, eu formei para mais do que isso e eu acho que a gente está aqui por causa disso também. Essa parte foi inacreditável. Lidiane, meu amigo, numa muito palavra... obrigado, viu? Muitíssimo obrigado. Eu saio com a impressão que eu talvez tenha feito o curso errado, tá? Eu vou pensar sobre esse assunto. Então, como é que teria ainda? Quase vai ter. Pois é, vamos ver, né? Quase aos 60 anos de idade, quem sabe, mas essa é a sensação que eu tenho. Eu vou ter que participar de outra maneira, entendeu? E eu fico muito contente de ver
porque uma das coisas que está muito clara para mim é o seguinte: esse não é um movimento mundial, isso é um movimento brasileiro para o mundo. Nós não estamos copiando de Nova York. Isso. Muito pelo contrário. Um cara dos Estados Unidos, semana... Desculpa, eu interrompi vocês. Pode falar. Não, muito pelo contrário. Isso aí. É isso, comenta, pode comentar. Um cara dos Estados Unidos, semana passada, me chamou. Já tem um tempo que ele vem conversando comigo e tal, mas me chamou para uma live. E basicamente se tratava disso. O Brasil é o berço da educação física para o mundo. Porque não se tem uma formação em educação física no nível de qualidade, e aí eu falo assim, falando da autoestima, né, que o Fernando citou agora há pouco, e é muito válido a gente comentar sobre isso. Espero que o Instagram nos espere terminar aqui esse momento, que a live não caia. Mas a gente bate muito para dizer naquilo que a gente precisa melhorar, e não necessariamente isso seja desconsiderado, ao contrário, eu acho que a gente tem sim muito que melhorar, e eu costumo ser a primeira a levantar a mão e dizer: ninguém está pronto, está todo mundo em processo, a gente tem que melhorar sim, a começar em mim, né? A gente sempre tem a oportunidade de melhorar. Mas, cara, a educação física, em qualquer outro lugar do mundo, nada mais é do que um curso livre, que o cara faz uma certificação de 4 meses e vai para a academia prescrever treino e literalmente fazer o que todo mundo faz. E só no Brasil a formação tem X anos, que vai variar de 2, 3, 5, né? Você vai fazer licenciatura, bacharelado, enfim. Mas só no Brasil a gente tem uma formação tão sólida, e a base desse processo é que profissional de educação física que sabe falar inglês vai para os Estados Unidos e tira uma certificação com 15 dias e vai ser personal lá. E é exatamente esse processo. Eu não estou dizendo que esse seja um caminho, apesar de que pode ser que alguém se interesse, mas o que eu quero dizer com isso é que a base que existe aqui é tão sólida, é tão fundamentada, que justifica que alguém chegue lá e apenas faça uma certificação, enquanto os caras lá precisam fazer todo um processo de estudo para depois fazer a prova. Ou seja, a nossa base é muito maior e isso vale para o mundo. Então, a gente às vezes fica preocupado, né? A síndrome de brasileiro, né? Nossa, mas tem valor quem está lá fora. Cara, isso não vale e não se aplica para a educação física. Não tem autoestima baixa que resista a uma live dessa, viu? Vou te falar. É só a gente falar. Olha, a sua empresa, Lidiane, como é que o pessoal acha ela? Né? Você se considera uma startup? Só por curiosidade? Sim, me considero, exatamente. Eu me considero uma startup hoje, e está saindo um produto que vai ser ainda mais, que vai fomentar mais isso. Eu acho que tem um papo legal para a gente ter aí, pós-live, depois a gente marca isso. Mas eu considero uma startup pelo modelo de negócio, né? E aí, naturalmente, isso faz também gerar o modelo SaaS dentro de outras empresas, no caso, academias, né? Pelo Instagram, as turmas de mentoria, que é hoje a forma que eu tenho de implantação desse método, normalmente eu deixo o link lá de espera, graças a Deus tem lista de espera, o link fica lá na minha bio, então se precisar é só acionar que eu estou por aqui. Tem uma turma formando agora para novembro, e aí quem sabe a gente combina de vocês participarem, vai ser um prazer se vocês puderem estar com a gente. Prazer, que legal. Uma pergunta legal ali, né? A gente vai ser derrubado daqui a 2 minutos, mas uma pergunta legal que o cara fez. E o CREF? Onde fica nisso? E eu vou dizer o seguinte, na próxima semana, o convidado para responder a mesma pergunta é o Patrick, que era, ou ainda né, se não me engano, o presidente do CREF 7. Tá? E ele, curiosamente, ele não só é presidente do CREF 7, como ele é casado com uma médica da medicina integrativa, como ele é dono de uma low cost, como ele é um cara que tem uma visão privilegiada. Então, essa resposta, volta na semana que vem, que você vai ver que não tem empecilho, nada que impeça o Brasil de ser o número 1, o formador de gente, de tecnologia, exportador de estilo de vida saudável através da educação física. Adeus, baixa estima, entendeu? Autoestima baixa. Adeus, vai pela janela nessa hora.
É isso aí. É nessa hora que a gente dá aquele soquinho e fala, é nóis. É nóis. Ó, eu acho que a gente devia inaugurar hoje a Liga da Saúde com as startups da saúde. A gente tem... Como é o nome da sua startup? Só para a gente saber. Liga da Saúde. Como é que é o nome? Hoje é Health Gym. Então, ó, a gente tem a Health Gym, a gente tem a Maslow, tem a TerraScience, tem outros parceiros chegando e muito em breve. Vamos montar a Liga da Saúde das startups para virar o jogo. Por quê? Eu tenho certeza que Deus abençoe essa missão. Recebo isso. Amém. Tenho certeza também. Amém. Isso aí é fazer com aquilo que a profissão foi criada para ser aconteça. Né? Eu sempre digo que quando a gente está diante de um caminho que parece ser o fim, é sábio a gente falar isso, e sem nenhum caráter religioso, mas quando perguntaram para Jesus o que deve ser feito, ele falou, volta no princípio. A explicação muitas vezes está no princípio. Quando a gente volta para a nossa história, a gente tem que voltar no princípio. Servimos a guerra, servimos a estética, agora está na hora da gente voltar no princípio e servir a saúde. Amém. Amém. Muito obrigado, minha amiga. Gente, é isso aí. Espalhem as boas novas. Compartilhem. Grande abraço para todos. É isso aí. Valeu, Lidiane. Grande abraço. Abraço, pessoal. Obrigada, viu? Obrigado, Sucesso. Lidiane. Tchau, tchau. Para você também.